Queridos, Deus é bom. A gente fala isso muito da boca para fora, mas tem hora que a gente pode sentir o toque dele com uma ênfase muito grande. Esses meninos voltaram de lá também com uma ousadia sem tamanho. Uma ousadia. Eu pedi para alguém subir no piano, né, para tocar. Aí, de repente, tá as crianças no piano, o outro vai para a bateria. São crianças que têm dons que não estavam colocando em prática aqui dentro da casa do Senhor. E o Senhor está abrindo. Quem quiser vai receber, vai pegar, porque Ele tem isso para as nossas vidas, amém? Quero entrar no boletim. A gente já está com um pouco tempo de culto. E eu creio que o Senhor tem a palavra para ministrar nas nossas vidas. E eu vou tentar ministrar no tempo que o Senhor permitir. Amém? Eu recebi essa palavra. Quero que vocês me ajudem a pregar. Porque como tudo que está acontecendo aqui, a gente não tem controle mesmo. E, sinceramente, eu não sei nem o que fazer. Mas, tem um versículo que eu quero que... A gente vai usar bastante ele durante a ministração. E eu quero que vocês me ajudem a pregar. E daí vocês leem junto comigo. Então eu vou pegar, o versículo é o tema da mensagem, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas a única coisa que eu quero que a gente repita, eu vou colocar aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Tá aqui, ó, esse versículo. Vamos lá? Então, quando a gente estiver no discorrer da palavra, lendo alguma parte da ministração, daí a gente vai pegar e vai... Daí todo mundo vai ajudar a ministrar e a gente vai conseguir gravar um pouquinho. Amém? Espero que o Espírito Santo ministre nos nossos corações uma palavra que Ele tem falado comigo, sabe? Nós passamos por muitas lutas e muitas vezes a gente fica fechado no nosso eu. Nós somos igual aquele tatu às vezes. Sabe que quando eu era criança na escola tinha aquele tatuzinho em bola. Não sei como chama nas outras partes do Brasil. Pequenininho. Eu lembro que eu fui para a escola, achei bonitinho aquilo, levei um monte para casa, coloquei dentro do estojo. Aquele tatu, a hora que você bate, ele fecha, enrola, vira uma bolinha, né? Pequenininho assim. Daí cheguei em casa, eu estava no pré-primário. Estava fazendo lição de casa, colorindo lá, daí abri o estojo em cima da mesa. Meu pai falou: o que é isso, meu filho? Ah, os bichinhos que eu achei, pai. Achei legal, peguei, coloquei no estojo, levei para a mala, levei para casa. Nós somos igual esse tatu bola. A hora que vem a situação, ao invés da gente se abrir na presença do Senhor, a gente simplesmente se fecha. Quem é assim? Eu estou falando do tatu e de mim, entendeu? Eu também. Às vezes a situação vem, a hora que vem o primeiro golpe, a primeira coisa que eu faço, em vez de me abrir, eu me fecho. E o Senhor já morreu pelos nossos pecados, Ele já pagou todo o preço. E eu não me coloco diante dEle para que a solução venha dEle. E vou tentando resolver a situação pelo meu braço. Esses somos nós. Eu tenho passado por algumas coisas interessantes esses dias e estou sendo provado durante o período que eu estou ministrando e durante o período que eu estou estudando uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Saindo do culto há umas 2 semanas atrás, o Senhor me colocou esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Daí eu fui estudar o que estava acontecendo, o que o Senhor estava querendo dizer nesse versículo. Daí o Senhor colocou muito forte para eu falar à igreja. Amém? Tem um outro versículo que é muito conhecido de todo mundo, que está em Romanos 12, 2. Vou pedir para vocês, quem tem Bíblia, abrir e marcar. Quem tem aplicativo, pode abrir agora. Abre o aplicativo e faz um highlight, se já não tiver highlight nesse versículo, no seu aplicativo. Romanos 12, 2. A gente vai usar bastante. Diz assim, enquanto vocês estão gravando: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu coloquei uma paráfrase aí desse Romanos 12, 2 na parte C. Vamos ler comigo e preencher? A vontade de Deus é... Então, esse versículo eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa paráfrase. Então, a vontade de Deus é
E aquele lá que está lá é? Eis que estou à porta e bato, e a vontade do Senhor é? Amém? Então tá. Isso aqui está falando da vontade de Deus. Da vontade de Deus. E tem um outro versículo, que é João 3,17. Qual que é o versículo mais conhecido na Bíblia? E o 17 é uma pancada. Diz assim: por mais que aqueles que estão sendo exortados... Não. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então Deus não mandou Jesus aqui para que ele fosse um juiz, mas que ele restaurasse o homem a Deus. Hoje nós somos a igreja de Cristo. E o Senhor nos usa e tem a pretensão de nos usar, não uma pessoa, como pessoas que venham levar outros a serem salvos. E muitas vezes nós somos confundidos como juízes, e nós não somos juízes. Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho, para que o Filho viesse resgatar a igreja, e não julgar. O julgamento vai vir ainda lá na frente. Então hoje, como igreja, quando a gente exorta alguém, ou quando alguém vem falar com a gente, poxa, Márcia, esse seu caminho não está legal, eu falo, quem é você? Você é juiz da minha vida? Não, querido. O que a gente está querendo fazer, ou que a pessoa fala para mim, não, o que eu estou querendo fazer é que seu caminho é de morte. E eu sou corpo de Cristo, eu sou um instrumento de Deus, para que, se você continuar nesse caminho, você não vai ser salvo. Esse fruto que você está dando aí, está dizendo que não habita o Espírito Santo dentro de você, com amor. Com amor. Essa é uma palavra dura. Essa é uma palavra dura. Porque eu quero lembrar que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Igreja, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, todos os nãos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Todos os nãos de Deus cooperam para o propósito que Ele tem para as nossas vidas, de nos resgatar, de nos fazer pequenos Cristo. Porque por onde nós passarmos, a gente vai representar o quê? O reino dEle. E os não são ruins. Quando eu ouço um não, eu fico triste. Quando eu digo um não para os meus filhos, eles ficam tristes. Mas eles sabem que por trás tem o amor. E que a minha vontade é igual à vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Deus está batendo no nosso coração e falando assim, a minha vontade para você é boa, minha vontade é perfeita e ela é agradável. Espero que vocês abram seu coração para vocês receberem essa palavra, para que não haja perdição na vida de vocês, para que vocês se desviem desse mundo complicado. Aqui, isso aqui, o que está sendo o contexto de tudo isso aqui, é a carta às 7 igrejas. E essas 7 igrejas representam a igreja de Cristo hoje, também. E a igreja de Cristo tem tomado posições esquisitas, posições diferentes, que não estão de acordo com a palavra. E o povo perece por falta de conhecimento da palavra. Então, em todas as cartas, da 1 a 7, na 6 não tem, mas diz que ele exalta uma qualidade da igreja e no final fala de uma característica negativa da igreja. E fala assim, se você não se arrepender, vou tirar o candeeiro. Se você não se arrepender, você não vai ter parte comigo. Então, nós somos a igreja de hoje e a gente precisa dessa restauração de uma forma completa para que a gente não perca aquilo que Deus já derramou nas nossas vidas. Essa presença que a gente recebeu aqui, isso aqui é toque de Deus. O meu desejo é que todos possam ser tocados por Deus. Quer ver o maior sobrenatural de Deus que eu posso ver na vida de alguém? Nós vimos aqui dons, línguas, cura, ministração, chamado, tudo isso. Mas a maior sobrenatural de Deus que eu posso ver na vida de uma pessoa é a transformação de caráter. Porque a pessoa que entende, ela tem uma mudança. E não acontece só aqui, acontece lá fora. A gente está sempre cheio e revestidos da presença do Senhor. E é isso que o Senhor está nos chamando para caminhar. Amém? Apocalipse 3,19 diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. O Senhor nos repreende, o Senhor nos disciplina. Mas para quê? Para que a gente não fique fora da presença dEle. Não é porque Ele tem prazer. Ele não é um juiz severo. Muitos não entram na presença de Deus porque têm medo, porque Deus é um juiz severo. Porque
linkam a Deus pessoas que são líderes aqui na terra, ou pais que foram líderes, ou chefes que foram complicados, e fala, Deus tem essa mesma característica. E não tem coragem de abrir o coração na presença de Deus. Mas a vontade do Senhor é? E Ele está na nossa porta querendo tratar com as nossas vidas, amém? Está aí no boletim de vocês que, no contexto de Apocalipse 23, Deus levou João na ilha de Patmos para dar para ele a revelação do fim dos tempos, o apóstolo João, e para trazer uma advertência para a igreja, que já havia se desviado completamente do propósito que Deus tinha estabelecido para ela, sem perceber. Quer ver? Primeira igreja, o ponto deve estar A aí, né? O 1. A. Sem o ágape, escreva aí, não existe a obra de Deus. Essa é uma característica da primeira igreja de Éfeso, que está em Apocalipse 2, 2 a 5. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, está cumprindo uma parte, a parte mecânica, mas tinha abandonado o primeiro amor. Chega num ponto, nós temos facilidade de nos submeter a regras. Então, desde os primórdios lá, já existia essa facilidade. As pessoas aprendiam a fazer as coisas, passavam a fazer automaticamente. Só que o amor já saía. Não existia mais o amor. Não existia a empatia. Não existia a preocupação com a vida do próximo. Estava fazendo as coisas que era lei, puxando a lei. Não estava suportando as pessoas que eram mentirosas, que estavam fazendo coisas erradas, mas o amor já tinha passado longe. O que mais me impacta na igreja hoje, e que foi o que me impactou quando eu cheguei para Jesus Cristo, foi o amor que eu pude ver na vida dos meus irmãos. Então, igreja, conforme a gente vai lendo essas características das 7 igrejas, eu peço que, em nome de Jesus, a gente venha fazer uma análise da nossa vida, uma análise do meio que a gente vive, para que a gente tenha uma aplicação prática, que a gente possa extrair o máximo da palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Eu falei que é uma palavra dura, mas a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e ela quer nos levar à presença dele. Qual está o nosso nível de amor? Qual está o nosso nível de preocupação com a vida do nosso irmão? Qual está a nossa empatia? Sem amor essa obra não existe. Sem amor, a gente não tem como fazer nada. Se eu não amo, eu não faço nada. Eu posso me tornar mecânico. Um pastor sobe, prega, mecânico. E o amor tem fruto. O amor tem demonstração. O amor tem preocupação. Amém? Então, nós vamos ser aqueles que amam. Nós vamos ser aqueles que vão abrir a porta em todas as áreas das nossas vidas para o Senhor entrar e tratar. Como é que está nosso casamento? Abre a porta do casamento para o Senhor entrar. Abre a porta do relacionamento dos filhos para o Senhor entrar. Abre a porta dos nossos relacionamentos aqui dentro da igreja para o Senhor entrar. Quando fala que o Senhor vai entrar e ceiar, quer dizer o quê? O que é ceia? Ceia fala de comunhão. Comunhão fala de aliança. O Senhor estabeleceu a ceia, o Senhor Jesus, foi o pacto da nova aliança. Foi para cobrir aquilo que era no Velho Testamento, quando o povo teve um grande livramento que saiu do Egito, foi estabelecida a Páscoa. E depois Jesus estabeleceu a ceia. A ceia fala assim, fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Até que eu venha. Venha ter comunhão comigo até que eu venha. E aquele que tem comunhão com Cristo, automaticamente tem comunhão com o próximo, sabia? Quando eu estou bicudo com Jesus, alguém pisa no meu calo, eu fico bicudo com Jesus e eu chuto a canela do outro. É automático. Isso é automático nas nossas vidas. Então, rapidamente a gente perde a comunhão com o Senhor. E o Senhor não quer isso, Ele quer ceiar, Ele quer entrar em todas as áreas da nossa vida e ceiar. Vem cá, Márcio, abre essa área. Isso é meio difícil de receber. Abre essa área. Para eu ceiar com você e derramar amor, 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 amor. Versículo 5 diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
E, se não, venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, igreja, se nosso coeficiente, se nosso volume de amor, de óleo está baixo, para que a gente não se afaste da presença do Senhor e que Ele levante o candeeiro, retire o candeeiro das nossas vidas, vamos mergulhar na presença dEle, amém? Fidelidade, ponto 2, nos coroa com a vida. E infidelidade nos coroa com o quê? Fidelidade nos coroa com a vida, infidelidade nos coroa com a morte. Quero lembrar o tempo todo, durante essa palavra, que é a vontade do Senhor. Não estou ficando gaga não, tá? Ela é boa, perfeita e agradável. E tudo isso que Ele está falando aqui é para que a igreja não se desvie do propósito, porque ela já havia se desviado, amém? A igreja de Esmirna, Apocalipse 2, 9 e 10. Conheço a tua tribulação, tua pobreza, mas tu é rico. E a blasfêmia, que a si mesmos se declaram os judeus e não são, sendo antes, com amor, sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem que sofrer. Esse é o Espírito de Deus, falando através de João para a igreja de Esmirna, para não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Vamos ler comigo esse ponto em negrito aí? Ou seja, a gente vai passar por tribulação. No momento de tribulação, a gente tem que continuar fiel. A gente não pode se desviar. Daí, eu já falei e eu já ouvi essa frase demais. Deus se esqueceu de mim. Por que eu vou continuar fiel se Ele não é fiel a mim? Ele não está ouvindo o que eu estou falando. Ser fiel até a morte, que o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Nossa vida de 100 anos aqui, eu estou para fazer 45 anos. Eu sei que não parece, vocês já iam falar. Não parece. Eu considero que eu estou chegando na metade. Eu espero que seja um pouco menos da metade da vida. 90 tá bom, né? Eu não vou limitar a Deus, não. Mas eu espero que seja. Só que, se forem 100 anos, vai se passar os 100 anos. Só que tem uma vida eterna. Tudo que a gente está fazendo aqui, todos os dons, tudo que Deus te deu, presta atenção, tudo que Deus te deu. Sua moto, Gilmar. Meu bug. Tudo que Deus te deu é para glorificar o nome do Senhor e levar outros para Cristo. Tudo, todos os seus dons e todos os seus talentos. Não somente para o nosso umbigo. Amém? Ai, ai. A igreja de hoje passa pelas mesmas situações. A igreja de Pérgamo, essa é fera, viu? Apocalipse 2, 13 a 15. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ou seja, ele mora num lugar complicado, onde Satanás habita. Ele mora no meio de pessoas complicadas. E ele continua íntegro no meio de tudo isso. Mas no versículo 14 diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada entre os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Versículo 15. Outro sim. Também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Quero falar rapidinho da doutrina de Balaão, e a dos nicolaítas ela é similar. A doutrina de Balaão refere-se a mestres e pregadores corruptos, que em Pérgamo levavam suas congregações à transigência fatal com a imoralidade, com o mundanismo, com falsas doutrinas. O que acontece? O que estava acontecendo no meio da igreja? Eles tinham uma parte que eles se mantinham fiéis e tinham parte que eles permitiam que doutrinas fossem ministradas no meio da igreja, sem confronto. Porque toda vez que tem algum caminho errado dentro da igreja, a gente tem que ir nesse foco e tratar. Só que isso dá trabalho. Eles entraram numa zona de conforto. Eu falei, não vou mexer com isso. Não vou confrontar essas pessoas que estão fazendo isso.
Existia também interesses entre eles na parte comercial. Então, se eu for confrontar determinada pessoa, essa pessoa pode sair daqui, eu não vou ter mais o benefício desse relacionamento. Ou seja, omissão. Isso existe dentro da igreja. Às vezes a gente não tem coragem de confrontar alguém. Por quê? Por covardia, por conformismo. E o Senhor falou assim, ó, se você permitir que tudo que é idolatria, que não exalta o meu nome, continua na igreja, você também está fora do propósito que eu tenho para você. A vontade do Senhor, ela é boa, a vontade, ela é perfeita, ela é agradável. Outra coisa que existia no meio dessa igreja, essa é uma das mais fortes, Pérgamo, era, além dos costumes pagãos, a pornografia, a prostituição e mentira. Olha, fui fazer um estudo de estatística. Eu adoro estatística, adoro número, adoro todas essas coisas. E dentro das igrejas evangélicas nos Estados Unidos, levar a gente pode chegar aqui do jeito que for, não tem problema. Mas chega uma hora que Jesus quer falar assim, agora é hora de eu morar aqui para transformar a sua vida. Então Jesus morreu para quê? Para que nós fôssemos completamente transformados e não para que a gente visitasse a igreja. Quem está vivendo aqui com prática do pecado, com prática do passado, com costume pagão, com costume do Egito, não se converteu. Com amor. A vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Então o Senhor quer levar, Ele quer o quê? Uma igreja pura, uma igreja santa. Então, que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, nos dê leveza, para que a gente possa entender o que Ele quer. Ele espera que a gente seja uma igreja santa. Amém? Vocês estão entendendo? A igreja de Tiatira, Apocalipse 2, 19 e 20. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos para praticarem prostituição, comerem coisas sacrificadas a ídolos. Daí depois aí no ponto 4, os motivos que fazem a igreja, vamos escrever aí, tolerar os falsos profetas. Falta de conhecimento da palavra. A igreja que aceita tudo. A igreja que aceita tudo. A pessoa que está com o microfone é a pessoa que tem autoridade para receber, para passar. E como a gente não conhece a palavra, a gente aceita de tudo. O Senhor quer se relacionar com a gente de forma que a gente saiba que aquilo que a gente está ouvindo, a gente vai ter um filtro e a gente não vai permitir mais que coisas venham a ser ministradas nas nossas vidas e a gente venha aceitar aquilo como verdade, porque não é. Existem verdades sendo ministradas, mas a gente precisa conhecer a palavra. Assim a gente vai estar se relacionando com o Senhor. Então o que estava acontecendo? Por que aceita? Aceita porque não conhece. Aceita porque não tem temor. Então, aquilo passa a ser uma verdade. Se chegar um profeta, uma Jezabel, e começar a profetizar, você fala, opa, mas não é isso que a palavra diz. Não é isso que diz a palavra. Então, a gente precisa o quê? Conhecer a palavra, sair da zona de conforto, sair daquela super confiança. Sabe como? Quem vai no McDonald's pensando que eles estão colocando alguma comida estragada, sem contar, não vou levar em consideração a qualidade da comida deles, mas quem vai ao McDonald's e fala assim, olha, antes de eu comer, deixa eu olhar se tem um bicho dentro. Não vai, não é? Então, às vezes, a gente vem para a igreja, a gente come, ou a gente ouve mensagens e mensagens, e a gente come comida estragada. Depois dá um desarranjo. Mas o que está sendo dito aqui é de desvio da presença do Senhor e de não ter a vida eterna. Não está falando aqui de uma dorzinha de barriga que pode dar. Não é? Um dia eu vi nessas mídias sociais, o bis, aquele chocolatinho, daí está cheio de bicho. Eu não sei como a pessoa descobriu. Porque eu, quando abro o bis, eu como inteiro, né? Porque eu confio. Quem descobriu, eu não sei se depois da segunda caixa teve um problema. Mas às vezes nós somos assim. A gente vem para a igreja, a gente come. Eu não estou falando daqui.
Mas mesmo assim, se a gente subir aqui e falar alguma besteira, vocês têm liberdade de falar, poxa, Márcio, sua interpretação está errada. Aí vamos para a Escritura. O que nos norteia? É a palavra de Deus. Igreja, a gente precisa crescer em nome de Jesus. Eu quero crescer. Não adianta a gente passar a vida inteira aqui, 40, 50, 100 anos aqui, sentando, vindo à igreja toda vez. Daí nosso candelabro já foi tirado, a hora que o Senhor chamar, vai para onde? Não tem essa de falar, poxa, é pecado dele, é dele. Não, é pecado dele, é teu. É pecado dele é teu. Por que Josué perdeu a batalha lá? Por quê? Por causa da capa de Acã, havia pecado no meio do povo, e ele não se atentou. Se ele tivesse orado a Deus e buscado Deus, como eu devo buscar, como eu devo atacar essa cidade de Ai? Deus ia revelar, tá pecado, trata o pecado e depois vocês vão. Não, a nossa autonomia ela é perigosa demais, é isso que estava acontecendo nessas igrejas, e é isso que acontece nas nossas igrejas do dia de hoje. A gente precisa matar essa autonomia e fazer essa dependência total de Deus. O que aconteceu aqui hoje é dependência total de Deus. Eu falei, e agora, Deus? Que história é essa? Como é que a gente resolve? Né? Então, e as crianças pegam e são completamente abertas, eles receberam uma enxurrada que eu nunca vi na minha vida, o jovem receber. Eu quero isso para a minha vida. Né, Carissa? Eu quero queimar. Né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade em nome de Jesus. A gente não está aqui perdendo tempo. Todos fomos restaurados e temos um propósito. O Senhor não quer encher a igreja de gente. Ele quer transformar pessoas em discípulos dele, que por onde passam, venham fazer a vontade dele. Não fica aqui tentando, eu quero só resolver meu problema. Eu venho aqui, eu vou resolver meu problema. Eu trato da Luciana, estou bem. Entrego o meu dízimo e estou bem. Não é isso, não. Ele quer tratar da Luciana, quer tratar do Márcio, quer que eu seja fiel a tudo que ele tem para a minha vida, mas ele quer me transformar. Porque aquele que tem a semente por onde passa, semeia. Amém? A igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tem nomes de que vives e está morto. Já pensou? A gente vamos na igreja, vida com vida. Paz, irmãos, tudo bem? Então, a vida de Deus transforma nossas vidas. A vida de Deus faz a pupila dilatar. A vida de Deus faz a nossa visão ficar diferente. A vida de Deus tem que resplandecer nas nossas vidas. Não adianta a gente ter nome vida com vida e estou morto. E isso aqui a gente está falando como instituição, mas eu estou falando de pessoas. Conheço as tuas obras, tem nome que vives e está mortos. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Por quê? Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, a vontade de Deus é o quê? Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei. Ponto 5, perseverança. Escreve aí, fé. A igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, 8, 10 e 11. Conheço as tuas obras e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste a minha palavra, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venha sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é uma igreja interessante. Ele não tem aqui uma grande advertência para essa igreja, mas ele diz assim: você está fraca, você tem pouca força, mas conserva a força que tem, que eu vou te capacitar para você passar pela tribulação que for, e no final você vai estar comigo. Então, qual o tamanho da tua força? Qual o tamanho da força que Deus já te deu? É pequena? É grande? Mas se você tem pouca força, mas você tem força, Deus vai te capacitar. Mas não abra mão da força, não desista, não desista. Outro dia eu preguei sobre não desistir, não desistir. Nós somos tentados a desistir constantemente, em todas as áreas das nossas vidas. Gente, eu sou gente como vocês. Tudo que eu estou falando para vocês, eu sou altamente ministrado. Durante a semana, quem está
preparando a palavra do não desista, pensei em desistir várias vezes de algumas áreas. Daí o Espírito Santo, hello, bacana. Né? Eu estou falando com você, então a palavra não era para a igreja, é para você. Stand up. Você tem pouca força? Fica firme. Amém? Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Jesus não faz parte do versículo, tá? Só para vocês saberem que eu pus aí. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Existia uma apatia nessa igreja, existia uma paralisação. Não é frio nem quente, não está de mão dada com o pecado, mas também não é um instrumento de Deus para as pessoas por onde passa. Esse é o pior estágio que pode estar. O que o inimigo quer é paralisar as pessoas dentro da igreja. Paralisa. Eu não estou frio e não estou quente. Não sirvo ao mundo, mas ao mesmo tempo não tenho fruto nenhum. Deus já transformou as nossas vidas, nós já passamos pela porta das ovelhas. Ele é a porta das ovelhas, nós já nos transformamos em ovelhas e nós passamos a ser o quê? Pessoas que têm a semente dele. Isso tem que acontecer nas nossas vidas. Chega de mornidão, em nome de Jesus. Repete comigo, chega de mornidão. Eu não vou ser morno, em nome de Jesus. Nem eu vou ser quente, eu vou queimar de amor por vidas, queimar de amor por Jesus e submeter completamente à vontade dele. O morno se torna indiferente, não percebe a dor dos outros, se torna imprestável com amor para o propósito de Deus. Não tem empatia, não ama. Esse é um lugar perigoso e muita parte da igreja de Cristo espalhada pela face da terra está dessa forma. Cumprindo tabela de ir à igreja, cumprindo tabela de conhecer a palavra. Conhece a palavra, mas é morno. Não, eu conheço muito, ok, e aí? E aí? E a samaritana não conhecia nada, conheceu Jesus ali, e aí? Automaticamente ela passou a dar aquilo que ela tinha recebido. E nós, em nome de Jesus, a vontade do Senhor, ela é boa. Vamos andar. A diferença tem que cair, problema no casamento tem que cair, relacionamento com problema tem que cair. Por quê? Porque nós temos a semente de Cristo dentro de nós, e Cristo é amor, Ele é paz, Ele é longanimidade, longâmino, e Ele está nos preparando para quê? Para que a gente seja uma igreja que faça diferença aqui na face da terra. Tenho feito diferença? Tenho feito diferença, às vezes nem dentro de casa. A gente precisa crescer, queridos, com amor. A palavra... Meu Deus. Assim, versículo 16. Porque és morno, nem és quente, nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem está falando isso é o Espírito de Deus. Você não é quente nem frio. Estou a ponto de vomitar. Vamos andar. Eu escrevi aqui, um dos maiores enganos da igreja de hoje é acreditar que só pelo fato de fazer parte de uma comunidade e se desviar do mal, está agradando a Deus. Tá não. Eu sou bonzinho. Eu sou bom, eu não erro, eu não faço nada. Tá não, esse não é o chamado de Deus para a sua vida. Não é. Ser bonzinho, fazer tudo para todo, não é. O chamado de Deus é ser quente, é ter a palavra de vida, é confrontar, falar, eu não gosto de confronto porque eu não gosto de atrito. Não, eu não estou falando para ser uma turma de cri-cri, não, mas de pessoas que quando vem o irmão em situação complicada, vai lá e confronta, em amor, na palavra, com o objetivo de levantar, para quê? Para que se transforme em mais um discípulo, uma geração de discípulos, em nome de Jesus, de pessoas transformadas pelo amor de Deus, que por onde passar, vão demonstrar o Deus que serve, porque a semente está dentro do coração, amém? Pois dizes, olha só, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, olha o que o Espírito diz. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre. A vontade. Qual que é a vontade de Deus? Por que está acontecendo essa exortação? Por causa da vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. O que acontece nessa cidade de Laodiceia? Era uma cidade rica. As pessoas tinham muito poder aquisitivo. Então eles mediam também, não sei se é a espiritualidade, mas o que foi, tipo assim, eu não preciso de ninguém, eu tenho o suficiente.
Eu não preciso me submeter a nada e nem a ninguém. E o Senhor está falando assim, poxa, você é miserável, pobre, cego e nu. Porque dons espirituais e chamado e óleo não se compra com dinheiro. Isso se compra com presença de Deus. Amém? Versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compre ouros refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, Deus está falando assim, a riqueza não está naquilo que você tem no seu bolso, a riqueza está naquilo que Deus já entregou para a gente na cruz do Calvário. Ele já pagou um alto preço, então compre de mim. O que eu preciso para comprar de Jesus? Nada, já foi pago, só tenho que submeter. Daí no versículo 20, ele diz, eu pulei o 19, né? Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Daí é o versículo da mensagem. Eis que estou à porta. Vamos junto? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A gente está falando aqui de vida eterna. Uma outra característica que eu percebo que a igreja esqueceu que a gente vai passar desse plano aqui e que a gente vai morar com o Senhor. Os sinais estão claros, Jesus está voltando. E Ele pode voltar para a gente qualquer hora. Até quando a gente vai ficar preso nas nossas meninices e esquecer? Eis que estou à porta e bato. Quero entrar e quero cear contigo em todas as áreas. Aquele que já entregou a vida para Jesus e que está com o coração adormecido. Eis que estou à porta e bato. Aquele que não entregou a vida para Jesus. Eis que estou à porta e bato. Quero entrar e quero ser o dono da tua vida. Quero ser o Senhor da tua vida. Qual área da vida de vocês, vocês já devem ter uma ideia, que o Senhor ainda, que nosso Deus ainda não é Senhor. Que Ele precisa entrar e reinar na vida, na nossa vida. Características das 7 igrejas da Ásia. Ponto 1. Perderam a essência do chamado e só se preocupavam com as coisas presentes. Ponto 2. Se adequaram ao formato do mundo. Quando alguém nos vê na rua, alguém sabe que a gente é um pouco diferente do formato do mundo? Sabe, não? Quem se relaciona pode saber, né? A gente não anda com a bandeira, né? Mas a nossa bandeira, ela é o amor. Essa igreja da Ásia tinha perdido essa característica. Se adequaram ao formato do mundo. Nós estamos aqui para fazer o mundo se adequar ao formato de Deus, não para que a gente tome o formato do mundo. A gente está aqui para fazer a diferença, não para que a gente traga costumes pagãos, costumes desse mundo, lá de fora, costumes antigos, para dentro da igreja. O Senhor está falando aqui, quem andar no formato do mundo não tem a presença e não vai ter com amor na vida. Fizeram concessões com costumes do mundo, se esqueceram completamente que essa vida é passageira e não valorizaram a vida eterna. Solução para os problemas da igreja. É simples, viu? Vamos ler comigo Romanos 12, 2a? Mudança de mentalidade, metanoia. Está na hora da igreja mudar. Entender nossa real situação espiritual e abrir o coração para ouvir e submeter a palavra de Deus. A gente ouve muito, a gente pode falar que a gente lê muito, mas o quanto a gente submete da palavra de Deus. Então é ouvir e submeter à vontade de Deus. Estou acabando. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Como é que é? Deus quer entrar e reinar em todas as áreas da nossa vida, não somente um dia, um momento, mas todos os dias. Jesus quer cear com o seu povo, quer comunhão com o seu povo.
quer ser Senhor das nossas vidas. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por vocês. Não existe conclusão, não existe colheita sem termos a semente. E a semente entra quando a gente abre a porta. Se a gente tem colhido frutos que não são agradáveis às nossas vidas, quer dizer que tem áreas que o Senhor precisa entrar e tomar o assento e tomar o trono. O Brandon, quando teve uma visão do trono de Deus, do reino de Deus, é fantástico, porque nessa visão já está estabelecido, já existe um rei, já existe um formato de comunicação, já existe essa bandeira, e tudo isso esses meninos puderam ver. Da mesma forma, existe um reino, o Senhor já estabeleceu, já deu o reino para as nossas vidas, só que tem áreas que a gente continua sofrendo. Existe um evangelho de consolo, um evangelho que nos levanta. Existe um evangelho que nos leva à presença de Deus, para que a gente venha cada vez mais se tornar parecido, se prostrar diante dEle, e com isso o consolo vem dEle para as nossas vidas. E é isso que Ele quer. Ele quer entrar em todas as áreas das nossas vidas. Que a gente faça uma análise. Quanto do mundo tem dentro de nós? Quanto de mim tem dentro do meu coração, a ponto de impedir que esse cavalheiro, que é o Espírito de Deus, e diz assim: eis que estou à porta e bato. Vocês já são igreja, mas vocês estão longe de mim. Vocês perderam o primeiro amor. Não estou falando para vocês, estou falando para... estou parafraseando a palavra. Vocês fazem as coisas certas, mas estão dando brecha para outras coisas que impedem o meu mover. Se eu voltar hoje para vocês, vocês não vão ter parte comigo. E o Senhor quer que a gente abra completamente o coração. Se vocês puderem, leiam essas cartas. São cartas firmes, duras, mas a maior ênfase que eu quero dar é aqui de Romanos 12. Que a vontade do Senhor ela é boa, a vontade do Senhor ela é perfeita, a vontade do Senhor é agradável. Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. Ele quer que todos nós venhamos ser salvos. Que a gente não passe um tempo aqui tendo uma vida de crente, às vezes medíocre, às vezes próspera espiritualmente, mas um dia não entre e não venha morar com Ele. E a nossa vida aqui é passageira. E todas as vezes que a gente tem uma dessas características dessas 7 igrejas, automaticamente nós estamos paralisados para o propósito e para o chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. Mais uma vez, pegando o exemplo das crianças, se abriu a porta, se caíram as fichas, e o propósito dele para essas crianças foi revelado. E eu louvo a Deus, e que isso venha acontecer também nas nossas vidas. Amém? Quero orar por vocês, não vou mover vocês. Deus, em nome de Jesus, completa essa palavra nas nossas vidas. Completa essa palavra na vida da tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, para que cada um de nós venhamos ter a certeza do chamado, a convicção das coisas que não agradam a sua presença em nossas vidas, e que a gente venha ter uma vida de santidade diante de ti, para que no dia que o Senhor vier buscar a tua igreja, a gente possa estar revestidos do Espírito Santo de Deus, que é o penhor, porque nós queremos subir e também assentar à destra do nosso Pai que está no céu. Nós viemos a essa terra para fazer a diferença. Ser assim com essa igreja. Grava no coração dos teus filhos, e assim também no meu, para que a gente venha ser revestidos de ti, meu Pai, em nome de Jesus.